professor, nesse sentido, ele é um catalisador, né? Ele catalisa o que? Ele pega aquela massa de informações que estão dispersas e veicula para quem tem interesse naquela mesma informação. Então eu penso que, nesse sentido, o professor é aquele que, né, ele instrui, ele instrui, né, aqueles que estão buscando um conhecimento que ele mesmo, veja bem, pela sua posição, ele não tem muito interesse nele, porque o interesse dele é adquirir conhecimento, porque ele é professor, né, o interesse dele é adquirir o conhecimento e passar o conhecimento à frente, né, é algo que, uma das disciplinas que eu estou levando agora, não existe sociedade que não tenha mecanismos institucionais, formais ou não, de transferência de conhecimento. Para uma sociedade poder existir historicamente, ela tem que ter criado mecanismos de transferência de conhecimento. Via de regra, esses especialistas que fazem o trabalho de transferência de conhecimento são nominados hoje de professores. São os professores que são responsáveis de transferir de uma geração para outra aquele conhecimento socialmente compartilhado e que pode ser acessado para as outras gerações. Né? E é claro, esse conhecimento se transforma à medida que a gente acumula cada vez mais conhecimento. Isso é uma noção marxiana, né? A ideia de que vivemos numa sociedade de acumulação. Né? Então você vai acumulando conhecimento, esse conhecimento cada vez mais é mais complexo e exige mais adaptação do professor para transferir esse conhecimento. Minha filha, né? Eu sempre gostei muito de biologia também. E aí a gente está conversando agora, ela está fazendo prova de biologia, e a gente sentou para conversar, e ela já trabalha com noções biológicas que na minha época de ensino médio eu não tinha. E eu falei, pô, mas isso é interessante. Basicamente estava falando sobre embriologia. Né? Então eu estava estudando embriologia e evidentemente que hoje, né, considerando 30 anos de hiato, né, o conhecimento sobre embriologia é muito maior, porque na minha época, quando eu era garoto, né, quando estava no ensino médio, embriologia era quer dizer, você não tinha trabalho com células-tronco, nem, né, não tinha esse ramo da ciência tão desenvolvido quanto é hoje. Né? Quer dizer, hoje você tem terapia com célula-tronco, né, você pode cultivar o embrião fora, né, do ambiente uterino para depois fazer, não é, uma terapia com células-tronco, enfim, isso tudo remete a questões legais, morais e religiosas que são muito problemáticas no nosso objeto aqui, mas ela já estuda um conjunto de saberes que há 30 anos atrás, na mesma posição que ela se encontra hoje, que era na época do ensino médio, na época do segundo grau, e tendo a mesma disciplina, ela já trabalha com conceitos que na época ela não trabalhava. Né? E aí eu fiquei muito impressionado, porque a gente começou a conversar, eu gostava, né, de biologia, então a gente começou a conversar sobre a matéria que ela ia fazer a prova, e ela começou a falar, não, mas a grástrula, não sei o quê, o tecido, bababam, eu falei, acho que interessante. E ela começou a falar sobre, né, então eu fiquei na verdade, eu aprendi com ela, né, porque ela está tendo essa aula na escola, né, e eu, como gostava desse debate, parei e a gente ficou trocando, é isso, a gente trocava, e essa é uma coisa interessante, apesar de eu ser, né, professor ao cacete A4, eu me permito aprender com a minha filha, né, por quê? Porque, mal ou bem, né, eu gosto de aprender, e acho que o conhecimento ela pode vir da forma como você quiser, como você achar que, né, é possível acessá-lo. Então, quando paro para conversar com a minha filha sobre a matéria, só não dá para física não tem condições, nem física e matemática, né, porque ela gosta bastante, ela gosta bem de física e matemática, né, mas as outras disciplinas a gente troca muito, né, e eu nunca assumo aquela posição do eu estou falando, ela fala, não, mas eu li isso aqui, estou vendo isso aqui. Mas todo dia, se a gente estiver aberto, todo dia a gente pode aprender um pouco com todas as pessoas. Sim, essa é uma, né, quer dizer, uma coisa que eu sempre também acho interessante, que também é um elemento do nosso autoritarismo, né? As pessoas viram e falam assim, mas eu acabei meus estudos. Não, amigo, você nunca vai acabar seus estudos. Nunca vai acabar. Né? Se você entende que estudar é um processo contínuo e ininterrupto, você nunca vai acabar. Você pode ter cumprido uma etapa, mas você nunca vai parar. Eu acho que eu nunca parei. Você nunca parou, eu também não. Né? Quer dizer, você e eu somos exemplos aqui vivos, né, de pessoas que continuam buscando conhecimento, porque afinal de contas entendem que esse é um processo contínuo. Né? Eu mesmo não sabia de todas as suas formações, né? Fiquei muito positivamente impressionado, porque você ainda é bastante eclética, né? Tua formação é bastante eclética. Eu vou lá, volto cá. É legal, né? Quer dizer, agora você está numa outra fazendo faculdade de Direito, mas você já tem uma outra graduação, já tem um mestrado. Pô, fiquei muito impressionado, né? E vamos lá, né? Numa sociedade autoritária, em tese você já cumpriu o que tinha que cumprir, né? É o problema dos juízes. Sim. É o problema dos juízes. O juiz passou no concurso público,
ele senta em cima da carne seca e pronto. E agora eu sou a autoridade legitimamente instruída, né? E por mais que eu, de repente, né, seja uma pessoa que... Por mais que eu seja uma pessoa ignorante em vários aspectos, eu não me reconheço, porque eu sou o juiz, eu delibero e ponto. Né? E é isso, eu estou acostumado com o exercício do poder, que em tese é legitimamente autoridade, mas evidentemente nós sabemos que, porque conhecemos o espaço, né? No espaço privado, não vou dizer privado, mas espaço, né, no espaço particular, né, do fórum do Tribunal de Justiça, o que acontece ali entre as partes do processo é mediado pelo autoritarismo do juiz. Né? O juiz não é uma figura que exerce a autoridade, ele opera de modo muitas vezes autoritário. Não estou dizendo todos, mas uma boa parte sim. Uma boa parte sim. Né? Uma boa parte não consegue diferenciar o exercício da autoridade de autoritarismo. Né? Então você vira e mexe e vê aí juiz tratando parte do processo, tratando advogado. Ô André, mas vou te falar, eu quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Às vezes eu leio algumas coisas de Kant, assim, eu me sinto tão ignorante, mas tão ignorante, porque eu tenho tanta dificuldade para poder compreender, sabe, aquelas reflexões todas, aquelas, né, muito difícil o texto. Então, quanto mais eu sei que eu não sei. Isso. E é essa motivação que eu tenho para poder estudar mais. E eu tô fazendo Direito, né? A faculdade de Direito, e já estou pensando numa outra graduação, acredita, que é Filosofia. Bacana. Eu sou apaixonada por Filosofia. Legal. E estou pensando em fazer Filosofia, mas vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Essa foi a minha trajetória, né? Quando eu terminei a ciência política, né? Quando eu concluí o doutorado em ciência política, eu falei, mas já tinha essa percepção no mestrado. Eu falei, não, mas o que eu quero debater não está aqui na ciência, na ideia de ciência, eu bati na mesa. Né, na ideia de ciência, está na filosofia. Né? Aí depois de alguns anos depois eu apresentei um projeto de doutorado, felizmente foi aprovado, né? Então nesse momento agora eu estou indo no curso do meu segundo doutorado, né, em filosofia, né? Porque eu entendi que, né, quando me perguntaram, mas por que você fazer filosofia? Porque eu entendo que a filosofia é a ciência, é o conhecimento primeiro e o último. Né? Quer dizer, tudo começa na filosofia ou de alguma forma encontra um ponto, não vou dizer final, mas um ponto, né, de limitador que é na filosofia. Então ela tem começo, mas não tem fim. Né? Ou seja, entendendo que está em constante expansão. Né? Mas eu entendo que a filosofia tem essa capacidade. Né? Eu particularmente sou muito, muito feliz com a filosofia e queria só deixar você tranquila que essa sensação que você teve com Kant, todo mundo que pega Kant em um momento se sente um pouco Nossa, deslocado diante do texto. Até porque é um alemão que escreve no século XVIII, num ambiente altamente controlado, né? Porque o Kant ele é um cara que, né, está escrevendo, ele não tem um público, né? Não é que nem Aristóteles que escreveu para os alunos. Né? Kant está escrevendo uma coisa hermética para fundar uma escola de pensamento que vai ser o kantismo. Né? Não que ele tivesse essa pretensão naquele momento, mas o Kant é o exemplo do intelectual hermético. Né? Ou seja, ele é aquele cara que, para você começar a trabalhar com ele, você tem que entender o conjunto da obra, né? Tem que entender como é que ele produziu aqueles livros, o que ele está querendo dizer com aquilo. Né? Então, é um autor bastante hermético. Né? O seu vocabulário é bastante... Né? E é importante não ter atenção. Né? Quer dizer, as nossas traduções são traduções que derivam de traduções normalmente do alemão para o português, né? Para o público brasileiro, e que muitas vezes, até pouco tempo atrás, nunca eram traduções diretas do alemão. Eram traduções que tinham sendo feitas para o espanhol ou para o inglês e do espanhol para o inglês para o português. Né? Agora que nós estamos tendo, mais recentemente, desde 2000, traduções vindas direto do alemão, o que dá outra percepção ao texto. Né? Mas ele tem essa capacidade. Você pega a Kant a primeira vez e você fica meio, opa, isso aqui é estranho. É assustador. É assustador. Aí você pensa, porra, eu tenho que estudar, mas quantas dificuldades para conseguir entender isso aqui. Mas é muito bom, porque você começa a se questionar, você começa a ver que não são os diplomas que vão te levar a nada, na verdade é aquilo que está dentro de você, aquela força, né? Aquela vontade de estudar, de aprender, de transcender ali tudo que você pode, né? Eu entendo que o diploma é aquela coisa que eu falo também em aula, né? O diploma é o resultado de um trabalho bem feito. Se você, né, realizou o trabalho, né, que não é um trabalho de exploração, que acho que é interessante, também é uma coisa interessante. Você está trabalhando, mas você não está sendo explorado. Né? Você não está sendo alienado no processo, pelo contrário, você está adquirindo coisas. Né? Que essa é a característica do capitalismo. O capitalismo ele explora o trabalho, alienando o trabalhador do seu trabalho. Né? Ou seja,
pegando aquele pedaço do trabalho, que é o trabalho produtivo, e entregando esse trabalho para o contratador do trabalho. Quando você estuda, você está assimilando todo aquele trabalho todo é seu. Né? Ele é seu, ele é inalienável. Então, quando você estuda, quando você está se dedicando a ler um livro difícil, um Kant da vida, né? Ou, sei lá, um grande comentador do direito, esse trabalho que você está fazendo, ele não vai ser alienado de você, ele vai permanecer em você. Né? Você pode até esquecer em algum momento ou outro, mas você não perde a referência. Né? Tipo, tá bom, não vou lembrar lá qual é o parágrafo 22 da metafísica dos costumes. Ok, você esqueceu de repente, mas você sabe que existe a metafísica dos costumes. Você já leu a metafísica dos costumes. Você sabe que a metafísica dos costumes traz, né, o tratado das virtudes e o tratado do direito. Né? Você lembra dessas coisas. Né? Por mais que você não lembre lá o parágrafo 22, mas você, né, tem essa referência e você sabe que se você quiser, você vai lá, pega o livro, abre, relê e relembra. Né? Agora, quando você não tem essa referência, como é que você faz? Né? Que aí eu acho que a coisa interessante, a autoridade, ela se exerce pela experiência nesse sentido. Né? Por que você é autoridade no processo de trabalho? Porque eu já experimentei isso antes. Eu já tenho essa experiência. Né? Eu já fiz isso e posso, né, de alguma forma, conduzir esse processo, porque, afinal de contas, eu já experimentei isso em outra posição, né, mas eu entendo o que deve ser feito aqui e quero compartilhar esse processo com vocês. Né? Por isso que eu me coloco nessa condição de autoridade, sem ser autoritário. Né? Quer dizer, eu não estou mandando você fazer porque eu mando. Não, porque afinal de contas eu tenho essa expertise, né? Eu tenho essa experiência a compartilhar com você. Né? Pode ser que talvez não seja a melhor experiência, mas pelo menos eu já experimentei e eu quero ver como é que funciona agora com vocês aqui. Né? Porque afinal de contas, né, mal ou bem, essa, né, é uma característica geracional, não é isso? As gerações elas se sucedem e as gerações mais velhas transferem para gerações mais novas. Hoje a gente tem dispositivos eletrônicos que também facilitam isso. Né? Quer dizer, né, você não precisa ter feito uma coisa, mas você assiste lá o tutorial. Mas não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Porque no tutorial você está vendo alguém fazer, ok, mas, né, dentro de um processo de gerência você tem que lidar com a multiplicidade, né, com aleatório, com risco. Né? Então, né, no processo produtivo você tem que assumir responsabilidade. Né? Você não pode dizer, não, mas eu vi isso no tutorial. O problema é deles. Não. Né? Isso não é atenuante de responsabilidade. Né? Pelo contrário. Né? Isso só, de alguma forma, só demonstra que você é pouco responsável. Né? Porque se você se encarregou de fazer um trabalho complexo, né, você não pode dizer que, né, que a responsabilização não é sua. Não, a responsabilidade é tua. Né? Então, por isso que assumir a autoridade com responsabilidade também é fundamental. Coisa que o autoritário não tem. Né? O autoritário, ele exerce o autoritarismo dele e quando dá M, a culpa é do funcionário. Tá certo, a responsabilidade dele, é mérito dele. Agora deu problema, a culpa é do outro. Acho que isso é fundamental. Né? Quer dizer, eu exporto a responsabilidade. Né? Por mais que eu seja o cabeça do processo, né, seja o gestor do processo, eu não vou assumir responsabilidade pelo equívoco do processo. Então eu exporto, não, o problema foi aquele funcionário lá, o problema foi o outro ali, não tem nada comigo. Né? O que é muito característico da nossa forma autoritária de sociedade. Né? Quer dizer, nunca sou eu, né? É sempre o outro. Então, professor, vamos lá para a terceira pergunta. Por favor. Tá? É a pergunta que eu quero ver essa resposta, porque é uma pergunta que eu faço para quase todos os entrevistados aqui, porque a lei de licitação, né, essa lei 14.103, ela traz como objetivo e como princípio o desenvolvimento nacional sustentável para as contratações públicas. Sim. E eu fico olhando isso, eu fico pensando assim, como? Né? E a pergunta que eu vou te fazer com base nisso, né, com base, pensando aí no objetivo da nova lei de licitação, né, das contratações públicas e no princípio do desenvolvimento nacional sustentável, quando o governo vai lá e promove uma licitação para contratar um terceirizado no mercado, eu vou te fazer essa pergunta. Pergunte. Um Estado capitalista consegue realizar ações sustentáveis no âmbito público e privado? Então, essa é a pergunta que vale milhões. Essa é a pergunta que vale milhões. A questão é, o capitalismo, ele é sustentável? E essa é a grande questão do Marx. O Marx não é sustentável porque, desde sua origem, ele surge de uma contradição fundamental, que é a contradição do trabalho, do homem com o ambiente. Né? Quer dizer, o homem e o ambiente eles estão em contradição.
Né? Por quê? Porque, afinal de contas, nós consumimos o meio ambiente. Né? Nós precisamos de ar, precisamos de água, precisamos de comida. Para a gente atender essas três necessidades fundamentais, água, ar e comida, a gente altera o meio ambiente, né? Principalmente com relação à comida e à água. Né? Então, você precisa de... Né, para você ter uma casa, você precisa ter... Né, para você sustentar uma casa, você precisa ter um suprimento razoável de comida e um suprimento razoável de água. Né? Para isso, eu preciso alterar o ambiente. Né? Só que o problema é que, afinal de contas, vivemos hoje uma população de mais de 8 bilhões de pessoas. Como o capitalismo lida com todo esse contingente de pessoas? Né? Destruindo o ambiente. Né? Então, eu acho que é uma leitura muito interessante. A lei ela tem esse caráter, né? O caráter utópico. Né? Ou seja, nós nos propomos a fazer uma coisa que nós sabemos que não vamos conseguir realizar agora, mas que isso fique endereçado para o futuro. Então fica endereçado para o futuro. Então eu acho interessante o Brasil, né, ter uma lei como essa e que fala, ó, vamos tentar fazer uma licitação em que as empresas sejam sustentáveis e que agridam menos o meio ambiente e que tenham processos de trabalho, né, em que mulheres e homens estão no ambiente de equidade e que não tenham maltrato aos animais, que não tenha exploração, né, de trabalho escravo. Né, tem uma série de requisitos formais muito importantes para que o Estado possa contratar uma empresa. Né? Agora, a grande questão por trás disso é a ideia de sustentabilidade, porque o problema não é a ideia de sustentabilidade, é a ideia de que o capitalismo não é sustentável. Né? O capitalismo ele é uma forma de produção de crises. Né? Então, se não é a crise, né, entre o patrão e o empregado, é a crise da exploração, né, do meio ambiente, né, pelo capitalismo, pelas indústrias, né, é o descarte, né, dos resíduos do processo industrial ou do processo de trabalho, né, como é que eu vou depois, né, descartar a própria força de trabalho que já foi realizada e que agora não preciso mais. Quer dizer, a produção de supérfluos, né, que o capitalismo produz, ou seja, o excedente não só econômico, né, de capital, mas também o excedente, né, material de recursos, né, quer dizer, o capitalismo é uma forma de produção excessiva. Essa que é a grande... Né, porque até o surgimento do capitalismo, eu sempre chamo a atenção para isso nas aulas de economia política, né, o homem vivia com a ideia de escassez. Né, quer dizer, escassez não é falta, escassez não é não ter. A escassez é de não ter de onde tirar. É aquela coisa, são 8, 6 meses, 1 ano sem conseguir ter o trigo para o pão. Né? Por quê? Porque quebrou a safra não sei aonde e você não tem de onde tirar trigo. Porque os outros países que plantam trigo não vão vender o seu trigo e você não tem de onde tirar o trigo. Foi a condição da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorre porque parte dos elementos que vão levar à Revolução Francesa foi uma grande escassez de alimentos. Né? A mesma coisa aconteceu na Revolução de 17. Né? O povo russo tinha fome não do que o povo francês tinha fome, né? Ali no outono, quase inverno, né? Outono, quase inverno? Não, primavera, na primavera da França, ali em junho de 1789. Né? Então, né? essa escassez não é possível no capitalismo. Né? Porque o problema do capitalismo é o contrário, é a superprodução, é o excesso. Né? Então você não produz apenas para o consumo, você produz para o consumo e além, né? Para que fique estocado, para que fique... Né? Evidentemente que o próprio desenvolvimento capitalista ele resolveu, né? Quando os processos industriais se automatizaram, né? A partir do onismo, você começa a ter uma indústria mais enxuta do just in time, né? Ou seja, você produz por demanda. Né? O processo estocástico mudou. Né? Você não precisa de grandes almoxerifados, você precisa, né, de centros logísticos que tenham distribuição rápida, porque a indústria vai produzir muito rápido. Né? A Amazon, por exemplo, é a empresa que tem expertise nesse processo estocástico e logístico. Né? Quer dizer, os estoques deles estão espalhados por locais estratégicos, né? E esses locais estratégicos são rapidamente distribuídos, de modo que, né, você faz uma encomenda na internet hoje, no dia seguinte ela chega, quando chega no mesmo dia. Né? Quer dizer, qual é a capacidade competitiva que as outras empresas têm? É difícil. É difícil. Por isso que a Amazon está engolindo o mercado. Né? Quer dizer, é uma lógica de trabalho, mas vamos lá. Né? A Amazon é das grandes poluidoras do mundo contemporâneo. É uma das empresas que tem maior problema com, né, a legislação ambiental dos países. Né? Por quê? Porque, né,
é uma empresa logística de alto potencial de emissão de carbono. A que preço tanta eficiência e tanta Pois efetividade? porque para que preço que eu vou pagar, né? Vou pagar a Amazon para ter o meu livro mais rápido, a minha panela mais rápida, o meu secador de cabelo mais rápido, né? Sei lá, o meu vinho mais rápido, né? Pensando nos produtos, né? Sei lá, minha joelheira, minha chuteira, né? Eu compro na Amazon porque vem mais rápido. Ok, beleza, mas olha o custo que a gente está tendo isso para as próximas gerações, né? Olha o custo que está criando para o trabalhador que trabalha no chão da fábrica ali do estoque da Amazon e o custo que isso tem para, né, o mundo como um todo quando alimenta um cara como o Jeff Bezos, que é um bilionário, né? E hoje o próprio capitalismo vê o problema dos bilionários, né? Os bilionários hoje, né, é interessante isso. Bilionário não é uma coisa boa para o capitalismo, a gente conversou sobre isso, né? Porque ele elimina um elemento fundamental do capitalismo, que é a ampla concorrência. Né? Quer dizer, quem é que concorre com um bilionário? É difícil, né? Porque você não tem como concorrer com um bilionário. Cara, os caras ficam loucos, né? Pois é. Você vê Elon Musk aí, pois é. Que poder, que autoritarismo é esse? Né? Quer dizer, o Musk é uma figura lunática. Né? Ele é um exemplo claro de como é que o autoritarismo é uma forma de gestão. Né? Uma forma de gestão. Você está vendo as pessoas, né? Quer dizer, não tem respeito pelo próximo, não tem respeito pelo outro. Você imagina os colaboradores desse homem. Pois é, imagina trabalhar com esse cara. Que inferno deve ser. Mas o cara é bilionário. E o que isso agrega? O que ele tem agregado? Apenas. O que isso está agregado? Mas ele é o dono da X, é dono do Space X, é dono da não sei o que, é uma Link. Do céu, bacana, do universo. Né? Mas se não fosse ele, seriam outras pessoas que fariam isso, porque isso faz parte do desenvolvimento capitalista. Né? O problema é que está tudo concentrado na mão dele. Né? O que é, de fato, um problema. O próprio capitalismo, porque uma das grandes problemas do capitalismo é o efeito concentracional. Né? O efeito concentracional do capitalismo é o elemento que o Marx vai chamar a atenção. Olha, na medida que as coisas vão se concentrando cada vez mais, elas vão tornando mais agudas a contradição entre aqueles que possuem e aqueles que não possuem. E quando essa contradição chegar a um extremo, que o Marx nunca vai dizer quando é que vai ser, e essa é uma coisa, né, que as pessoas não entendem, quer dizer, o Marx, quando ele vai dizer que haverá um momento de transição de um modo de produção para o outro, ele não está tirando isso da cartola. Ele não é o Walter Mercado que está falando Ligue Chai, olhando isso na bola de cristal. Ele tem um método para chamar a atenção. Podemos questionar academicamente, falar, mas o método é correto, o método não é correto? É um método. Né? Se ele se mostra ou não eficaz é outros 500, mas o cara desenvolveu um método. Ele falou, né, há uma sucessão de acontecimentos, de fatos históricos que são materialmente determinados, né, e tendo em vista um processo desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo, século XIX naquela época, eu suponho que, tendo em vista essa lógica de superação de modos de produção, em algum momento o capitalismo vai ser superado, porque o modo de produção antigo foi superado, o modo de produção medieval foi superado, o modo de produção capitalista inicial foi superado pelo modo de produção industrial, e o modo de produção industrial será superado como outros foram superados. Né? Agora a questão é, o que o Marx vai colocar. Será que nós temos a consciência de que nesse processo de superação nós podemos construir uma outra sociedade, uma outra forma de interagir pessoas com pessoas? Quer dizer, não precisa haver mais né, aquele que manda e aquele que obedece. Todos nós podemos ser responsáveis pelo processo comum de produção, porque a gente já não tem mais esse problema. Né? Quer dizer, não temos mais a escassez. A relação de autoridade se dava porque quando você tinha produtos escassos, você tinha que distribuir aquilo tendo em vista, né, a pouca disponibilidade daqueles produtos. Mas agora não. Agora a gente pode produzir ad infinito. O método industrial é ad infinito. As formas de distribuição são extremamente eficazes. Né? Quer dizer, o produto sai da China e chega da costa americana em 3 semanas. Né? Para pensar que eram 6 meses antigamente. Né? E com a, como eu já falei na aula, né? com a chamada nova rota da seda, vai diminuir mais ainda, talvez seja para 2 da própria semana. Né? Quer dizer, e isso vai mudar a forma como o capitalismo é o que a gente está assistindo hoje. Né? Um dos grandes conflitos comerciais no mundo hoje é porque ainda não está em plenamente operação, mas muito em breve a nova rota da seda vai entrar em operação. E quando ela entrar em operação, a distribuição pelo Pacífico já não vai ser mais necessária. Eu posso levar isso por trem, né, da China até o mercado europeu, e do mercado europeu para os mercados. Né? Quer dizer, a posição geográfica e estratégica dos Estados Unidos ali também vai diminuir.
Né? Por quê? Porque, claro, o mercado dos Estados Unidos é o maior mercado consumidor do mundo, sem sombra de dúvida. Né? Mas o maior espaço de produção do mundo é a China. Só que a China vai optar, em vez de mandar pelo navio, que é mais caro, vai mandar por trem para a Europa, que é um grande mercado consumidor, vai mandar para o mercado árabe, que é um grande mercado consumidor, ainda muito concentrado, mas um grande mercado consumidor, e provavelmente, muito provavelmente não, uma das estratégias da China como jogador no mercado internacional, como bom capitalista que porque as pessoas também têm essa dificuldade de entender que a China é um país capitalista com uma gestão de um partido comunista. Mas é comunismo? Não é o comunismo que o Marx está desenvolvendo. Não é o comunismo cubano, não é o comunismo soviético. É um tipo de comunismo que tem a ver com a gestão política do partido e daquela sociedade. Agora, não é uma sociedade capitalista altamente avançada, altamente avançada, e que compete de pau a pau, ou seja, cabeça com cabeça, com a outra grande potência mundial do capitalismo, que é os Estados Unidos. Para ficar claro assim, professor, até hoje você já viu o comunismo de Marx sendo... Não, isso aqui quer dizer, tivemos algumas tentativas, todas elas naufragaram, quer dizer, a forma como Marx é isso é importante, tá? Não é demérito ao Marx, de modo algum, mas o que ele pensou eram formas de chegar a essa sociedade em que não há mais o explorador ou o explorado, mas pensando numa sociedade do século XIX. É aquela coisa, Aristóteles jamais poderia ter sonhado ou tendo tido um pesadelo, do que se tornaria, não é isso, um mundo capitalista atual. Quer dizer, por mais que a gente possa ver lá que Aristóteles pensou a igualdade entre os homens, ele não está pensando no comunismo. Platão não está pensando, as pessoas falam, mas o comunismo surge com Platão. Platão não está pensando no comunismo alemão do século XIX, não tem nada a ver, é outra coisa. Tem elementos que são de proximidade, mas não é a mesma coisa. Não dá para você dizer que uma coisa é igual a outra, porque tem a ver com a ideia da não existência da propriedade privada dos meios de produção, que também é um erro também que as pessoas acham que quando se fala de uma sociedade comunista ou socialista, a propriedade privada vai acabar. Não é isso. O que vai acabar é a propriedade privada dos meios de produção, do campo e da indústria, em que não é que vai ficar na mão daqueles que trabalham. Quem é trabalhador vai ter como competência sua deliberar como vamos trabalhar e como é que a produção será feita. Quer dizer, isso é uma utopia? É uma utopia em parte, porque isso já aconteceu muitas vezes. Inclusive hoje o direito brasileiro, ele concede na possibilidade de recuperação judicial de empresas que os trabalhadores que são credores da empresa façam a gestão da empresa. É uma forma de comunismo? É uma proposição. Não é isso? Quer dizer, então você é credor da empresa, mas sua empresa faliu. Não, nós queremos fazer uma contraproposta, nós vamos gerir a produção. Aconteceu, por exemplo, na França, na década de 60 também, que os trabalhadores da Renault tocaram a Renault, tocaram também uma marca de relógio, que agora não lembro o nome dela. Os trabalhadores franceses, a empresa faliu, ou teve algum problema, a empresa fechou, os trabalhadores entraram na empresa e falaram, não, a empresa faliu, mas a gente não pode trabalhar. E vamos trabalhar. E a empresa continua funcionando anos. Na Itália teve um movimento chamado os Conselhos de Fábrica, que foi a mesma coisa também. Os italianos se organizaram na década de 30 e tomaram as indústrias e geriram as indústrias, mas os italianos ali eram uma outra pegada. Mas o direito brasileiro admite essa possibilidade. É um país comunista? Não. Um país liberal. A grande questão é o problema da gestão. Então, o que o Marx vai propor é que você possa gerir a produção de outro modo. Agora você continuar tendo a tua casa. Quer dizer, essa é uma coisa interessante. Não significa que você precisa ter precariedade material. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. É a disposição. Quer dizer, você quer ter um PlayStation? Beleza, vai lá, pega um PlayStation, que vai ter esse nome, claro, mas vai ser um console de videogame. Você joga um console de videogame, e depois, se você não quiser mais, você devolve para outra pessoa poder pegar. Ou então você guarda. Quer dizer, não precisa ter aquele estoque, porque as coisas não estão disponíveis para você. Agora, estamos preparados para ter essa responsabilidade? Será que as pessoas conseguem ser responsáveis com o uso dessas coisas desse modo? Porque é difícil as pessoas adaptarem as novas necessidades. Então, você vê, por exemplo, a questão do descarte de lixo urbano. Lixo sólido, seco, vai para recicláveis, lixo orgânico vai para outra lixeira.
Me parece uma divisão simples. Simples. Mas é difícil você estabelecer isso. As pessoas misturam as coisas. Não, culturalmente é um absurdo. A gente no Brasil, acho que a gente já está tão acostumado com a desigualdade, né? E as pessoas se dividiram tanto, né? E principalmente em questão de educação, que eu, sinceramente, não consigo vislumbrar daqui a 3 séculos, mais ou menos, a gente nesse pé de igualdade, assim, não consigo. Eu não sou um pessimista, eu sou um realista. Né? Normalmente o realista acaba se tornando pessimista. Eu tenho visto algumas pessoas comentando que nós estamos chegando a um ponto de não retorno, não só ambiental, mas também do próprio processo de exploração do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo está chegando ao seu ponto de inflexão. Né? A sua capacidade de expansão Máxima. Já chegou ao extremo, quer dizer, já não tem mais, né, a possibilidade de continuar expandindo do modo como expandiu anteriormente. Né? As coisas são rapidamente, né, distribuídas, rapidamente consumidas, e isso está gerando, né, uma quantidade considerável de resíduos. Né? Esses resíduos não estão tendo a destinação necessária, de modo que nossos oceanos estão contaminados, os nossos mananciais estão contaminados, as nossas florestas estão desaparecendo. Né? Quando eu digo nossa, não estou dizendo que seja brasileiro, não, estou falando do mundo como um todo. Né? Quer dizer, aí eu chamo atenção, né? Nós deixamos de ter uma vida equilibrada, nós somos um parasita, nós estamos parasitando o planeta. Né? E como parasita, nós vamos acabar matando o nosso hospedeiro. Sim, e a ONU está sinalizando, a gente tem até há um tempão, há décadas. E a gente parece que não está vendo, né? E aí você vê o governo, né, sancionando e promulgando uma lei dessa natureza para as contratações públicas. Pois é. E pessoas, de um lado, muito otimista, e eu também não sou pessimista, acreditando nesse real cenário de cumprir um objetivo e um princípio de desenvolvimento sustentável. Mas você vê que essa lei foi muito sagazmente pensada, né? Porque ela peneira. Ela está peneirando, né? De certa forma, ela está criando ali um elemento, né, de vinculação de que só aquelas empresas mais modernas, aquelas que têm, né, menos passivo, né, ou pelo menos que, de certa forma, aquelas empresas que estão mais antenadas com o desenvolvimento do capitalismo atual, né, que essas empresas elas vão, de alguma forma, ter um ambiente de negócios mais favorável porque elas atendem esses critérios que outras empresas não vão conseguir desenvolver. Na verdade, você vai massacrar o mercado. Sim, né? Vai achatar o mercado. Você vai, aquela coisa, você vai... que é a lógica da concorrência. Você vai eliminar aquelas que não são adaptáveis a novas realidades, né, concorrenciais, por mais que elas sejam grandes jogadoras, mas não adianta se você tem, né, se você não é ecologicamente sustentável, se você não tem, né, um programa, sei lá, de... Mas né? eu vou mais, André. Quando você chega, e eu faço consultoria em vários municípios, quando você chega em municípios que você questiona sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, as pessoas não sabem nem o que é. As pessoas que estão ali trabalhando na administração pública, fazendo, né, um negócio movimentado ali a roda, como que eles vão cobrar, como que eles vão entender, como que eu vou selecionar aquela empresa com base em que se eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é desenvolvimento social, eles não sabem o que é desenvolvimento econômico. Eles acreditam que desenvolvimento, sustentabilidade é igual a plantar uma árvore. Pois é. Né, quer dizer, aí é um problema, né? Porque o gestor público não teve um critério de seleção também, né? Baseado em critérios técnicos, e ele acha que é isso, né? Plantar uma árvore, né? A gestão de competência também passou. Manter o manancial de água limpo, né? Quer dizer, não contaminar a água. Né? Antes de eu ser professor, né? Quer dizer, porque isso é uma coisa importante na história, eu terminei a faculdade e fui trabalhar como consultor também, né? Na área de meio ambiente. Eu trabalhei durante um tempinho, eu fui consultor, fiz consultor não, né? Mas eu era um cara que fazia pesquisa de campo para a área de socioambiental das empresas. Então, trabalhei algumas vezes, em algumas oportunidades, e fui para o Brasil profundo, né? Saí do Rio de Janeiro, eu sou carioca da Gema, e fui para o Brasil profundo conhecer, né, tipo, o município de Oliveira de Fátima, no interior do Tocantins. Né? Passei por lá. O menor município do Brasil é Oliveira de Fátima. Né? E aí era muito interessante porque, né, parte do trabalho que eu tive que fazer nessas andanças era normalmente ver exatamente os programas municipais de meio ambiente, né, de sustentabilidade do meio ambiente, para o empreendimento, porque era interesse do empreendimento contribuir para, né, porque tinha esses critérios,
né, de que tem que fazer compensação ambiental, né? Então a ideia era mapear os municípios onde a atividade primária ocorria, né, para tentar criar uma parceria com esses municípios para incentivar programas, né, de instrução, com o meio ambiente. E aí uma das grandes questões que eu localizei nessas mudanças era a questão da destinação de resíduo sólido, lixo. E aí a grande questão, o problema maior era que o lixo era descartado em qualquer lugar. Não tinha um critério, né? Municípios, pequenas municipalidades, por mais que exista uma legislação muito rigorosa com relação a descarte de resíduo sólido, aterro sanitário, lixão, etc. e tal, o lixo era jogado em qualquer lugar. Por quê? Porque não tem fiscalização. Quer dizer, o cara não está pensando na consequência para a comunidade dele, é porque não tem fiscalização. Então eu vou jogar lixo em qualquer lugar aqui, porque afinal de contas não tem fiscalização. O Ministério Público não vem aqui, né? Quer dizer, a legalidade passa ao largo. Né? Ele não vê isso como uma competência, né? Não vê a ideia do princípio de legalidade, né? Que o Estado tem que cumprir a lei. Não, ele faz do jeito que der, né? Porque afinal de contas não tem fiscalização. Exatamente, mas eles promulgam uma lei, né? Só uma lei, promulgam uma lei e jogam uma lei. E não tá nem aí como que a gente vai... vou dar um exemplo aqui que eu já dei em outros 2 episódios de podcast, mas que foi uma coisa que me deixou muito arrasada, né? E que eu amo saúde pública, e por isso eu falo sobre isso. Eles promulgaram uma lei, foi dia 27 a 28 de novembro de 2023, por conta de todos aqueles episódios que as mulheres estavam sofrendo aí nas unidades de saúde, como assédio sexual, estupro, etc. e tal. E aí promulgaram uma lei falando que a mulher tem direito a entrar com acompanhante para qualquer procedimento, procedimento que seja. Até cirurgia, a mulher tem direito a escolher lá o acompanhante que ela vai levar e o hospital tem que receber. Cara, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, ninguém ouviu falar. Ninguém implementa. É verdade. Isso é muito triste, porque, imagina, em mulheres, você chega lá e questiona, não, mas e a lei 14.700 e alguma coisa? Foi promulgado dia tal, a gente pensa, não. Aí, é lei. É lei. Não pode. Aí a minha prima é enfermeira, e ela é enfermeira de unidade de saúde do setor público. Ela fala, Fabiana, como que vocês vão entrar lá acompanhando alguém? Não tem funcionário suficiente, não tem servidor suficiente para poder acompanhar vocês. Vai ser um inferno. Vocês vão cobrar, vocês vão... Resistiu uma mulher, resistiu, né, a proteção, né, da integridade física, moral, enfim, da dignidade humana. Ela resistiu antes mesmo de entender a lei, antes mesmo... Como assim? Né? Mas aí tem uma coisa interessante, porque a mesma lei que, de certa forma, obriga o Estado a permitir a entrada, tem uma outra lei de lá que tem a questão da reserva do possível. Então, quer dizer, você não vai entrar porque não tem funcionário. Mas tudo bem, meu, você está acompanhando. Não, mas não tem funcionário. Então a gente não pode permitir a entrada de pessoas que não... Né? E aí, por quê? Então nós estamos amparados na reserva do possível, como se fosse né, essa coisa desse debate agora que o pessoal mais autoritário quer colocar em pauta, que é o excludente de ilicitude. Né? Quer dizer, aumentar o leque de excludente de ilicitude. Porque, afinal de contas, a violência quer resolver o problema da violência urbana? Distribui melhor economicamente, garante acesso a direitos, né? Garante educação e saúde de qualidade, para que as pessoas possam, né, ter, primeiro, acesso à educação e conhecimento, e segundo, ter uma saúde de qualidade. Né? Que você vai ver que, se você consegue cumprir essa legalidade mínima, né, a consequência disso é a redução dos índices de letalidade da polícia, de letalidade de homicídios violentos. Né? Mas aí você percebe que isso reflete diretamente no capitalismo. É claro, mas é negócio. Né? A grande questão do capitalismo transforma tudo em negócio. Tudo. Negócio bom no Brasil é funerária. Tendo em vista a quantidade de gente que a gente mata anualmente, né? Mais de 20 mil assassinatos por ano, né? As estradas brasileiras são uma máquina de moer carne, né? A precariedade de certos serviços no Brasil, né? De saúde, principalmente. Né? De saúde, levam uma taxa de óbitos maior do que, em tese, deveria ser. Vamos lá, pô. Né? Às vezes uma coisa primária como, né, infecção hospitalar. A quantidade de gente que tem infecção hospitalar, né? Quer dizer, então, entra com um quadro simples e acaba se tornando um quadro gravoso porque o hospital não está bem higienizado, porque o sistema de ar-condicionado não funciona direito. Quer dizer, é muito perverso isso. Muito perverso. Né? Por mais que a legalidade seja uma legalidade muito antenada com as transformações do mundo contemporâneo, a necessidade, sim. A aplicação dessa legalidade é muito difícil. Ele é frágil demais. E aí aquela coisa, você até às vezes acha, também aquela é falta de gestão da verba. Não é gestão da falta de verba. Muitas vezes também é de ter um gestor que não sabe fazer. Que não sabe fazer, que não está resistindo
né? Porque é um autoritário, não é autoridade, né? Que de repente ele de repente esbarra com alguém que tem autoridade, mas não é autoridade, né? Local, e ele não sabe o que fazer com aquilo, vai tentar molhar a mão, vai tentar fazer alguma outra coisa. Enfim, são problemas complexos que, né, se a gente não tem a instrução necessária, né, se a gente não tem a compreensão de como o capitalismo funciona, né, é difícil a gente dimensionar o tamanho dos nossos desafios. Né? Não só para manter o capitalismo funcionando do jeito que ele está agora, ou pensar numa sociedade futura. Né? Porque penso que isso, né, quer dizer, a grande diferença do socialismo e do comunismo é a transição. Né? Quer dizer, o socialismo ele é pensado como a transição para o comunismo. Os anarquistas pensam de outro modo, não tem socialismo nenhum, é comunismo, acabou. Né? Quem tiver que morrer, que morra, e é isso que os anarquistas pregam de alguma forma. Né? A revolução é violenta e tem que ser violenta, e quem tiver que morrer no processo morra, mas uma vez que todo mundo que morreu, né? E aí eu acho que isso é uma questão romântica do anarquismo, por mais trágico que isso seja, né? Uma vez que todo mundo que tinha que morrer morreu, agora nós podemos então criar uma nova sociedade onde todos são iguais e sem hierarquia. Né? Porque essa é a ideia do anarquismo. O anarquismo é um comunismo, né, que foi por meio da estabelecimento de não hierarquias. Tem diferenças do processo, mas enfim, são todos processos teóricos. Já o comunismo, pelo menos o comunismo pensado pela vertente leninista, pressupõe uma etapa de transição. E essa etapa de transição é o Estado socialista, que basicamente foi o que existiu em grande medida nesses países que, né, se declararam países comunistas. Nunca foram comunistas de fato, mas criaram estados que buscaram ser socialistas, ou seja, né, estados que faziam essa transição, né, entre uma sociedade capitalista, uma sociedade agrária, uma sociedade, né, de exploração, para uma sociedade de não exploração. Só que o problema é que elas não se realizaram, né, porque afinal de contas existem, né, as pessoas que constituem esses regimes são pessoas que têm, né, outros valores, e esses valores acabam deturpando o processo. Né, quer dizer, o processo se perde na medida que ele se desenvolve. Né? Então, né, isso aconteceu na China, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu, né, em Cuba, e isso aconteceu, provavelmente acontece agora, acontece na Coreia do Norte. Né? Porque você vê que a Coreia do Norte é um regime autoritário, né? Não é autoridade. Podemos pensar que a autoridade porque tendo em vista as tradições da Coreia do Norte, são países, é uma cultura oriental, que trabalha com outros referenciais que são estranhos para nós do Ocidente, né? Ainda mais do Ocidente latino, né? Que é outra coisa. Então, é algo difícil de você fazer uma avaliação com as informações que nós temos. Né? Quer dizer, que não seja uma avaliação, não seja uma avaliação enviesada. Mas, de todo modo, é evidente que existe um componente, né, de autoritarismo naquela forma de exercer o regime. Né? Em que medida? Eu não sei. Da mesma forma que os países árabes são altamente autoritários. Né? A condição da mulher, por exemplo, nos países árabes é horrorosa. Né? Quer dizer, né, a forma como né, os países árabes, sobretudo as monarquias sauditas, controlam a sociedade civil, beira a barbárie. Né? Então, por mais que sejam países capitalistas e altamente desenvolvidos. Né? Porque, afinal de contas, né, se você vê lá os países árabes, eles são, né, economias capitalistas altamente prósperos, né, economias capitalistas altamente desenvolvidas. Agora, a que custo, mais uma vez? Né? Eu acho que essa é uma possibilidade que nós temos hoje. Né? Quer dizer, nós temos a capacidade hoje de avaliar, né, a implementação de políticas públicas, de avaliar a implementação da legalidade, né, e fazer essa avaliação em tempo real, vendo os consequentes dela, coisa que antigamente não tinha. Né? Por quê? Porque na década de 80 você não tinha internet, você não tinha como gravar um vídeo. Fala, estou fazendo aqui, estou gravando vídeo. Isso não tem mais, não temos essa possibilidade. Hoje nós temos essa possibilidade. Há 20 anos, 30 anos atrás não tinha. Né? Então, a capacidade de resposta que os meios computacionais, a internet propõe para nós, né? Quer dizer, você acessa a informação remota, mas em tempo real. Né? Então, isso é uma capacidade, por exemplo, do Estado, que é fundamental. Né? Vamos lá, licitação. Então, vou contratar a empresa tal. Essa empresa tem que ser responsável por passar relatórios, né, quinzenais, semanais. Isso, com vídeos do processo sendo implementado. Né? Então, né, para fazer, é sustentável? Mostra para mim lá, né? Vai levar lá o nosso funcionário para fazer a avaliação e ele vai gravar um vídeo
né, mostrando, ó, estou vendo aqui tanta, né, aqui tem, né, compostagem, a casa é feita de adobe, né, tem painéis solares, né, autoproduz energia, tem uma turbina eólica, né, tem painéis solares, o chão não é agredido com agrotóxicos, ou que não, né, o espaço do trabalho é feito com material reciclado, né, quer dizer, é possível hoje você ter uma avaliação de implementação de políticas em tempo real, né? Talvez o Estado não esteja ainda preparado para isso, mas isso é uma tensão constante, quer dizer, o Estado é obrigado a se modernizar, porque, né, eu penso que essa é uma lei que busca modernizar. Inovação tecnológica na lei, o tempo inteiro. O tempo todo, né, porque isso é uma característica do Estado capitalista, ele precisa se inovar, né, e essa é uma sacada que, né, é muito importante, e acho que a gente vai comentar isso em algum momento, a grande revolução, né, que não é mais a revolução não é um conceito político apenas, né, é um conceito científico. A ideia de que a revolução tecnológica constante tensiona os processos produtivos é a marca fundamental do capitalismo contemporâneo, né? Quer dizer, aquele que não acompanhar o processo de transformação radical, né, da tecnologia não vai acompanhar o desenvolvimento capitalista. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, o tempo todo estão surgindo novas tecnologias, novos materiais, novos processos de gestão e distribuição de produtos, né? Novas formas de comunicação social. Né? Todos esses processos, o processo de inovação hoje, né, é algo tão célere que faz com que, né, o Estado seja obrigado, né, a incorporar essa ideia de que tem que ser sustentável, tem que ter, né, formas de fiscalização e controle, né, cada vez mais eficientes, porque, afinal de contas, se ficar ineficiente, nós vamos ter que... É a obsolescência programada do capitalismo contemporâneo, né, professor? Senão, daqui a pouco o Estado está obsoleto. Que bom que você vai... É esse conceito, né? Obsolescência programada, né, a destruição produtiva do capitalismo. Né? Quer dizer, para o capitalismo poder sobreviver, ele precisa necessariamente destruir para produzir. Né? Quer dizer, todas as formas ultrapassadas são necessariamente... né, descartáveis, né, precisam ser substituídas por outras forças. A que custo é o problema que eu coloco, né, que eu não tenho como resolver. Né, e de fato essa lei ela veio para realmente fazer essa reforma, essa movimentação ali, e com essa pegada capitalista muito forte. Sim, né, para a tristeza de alguns colegas meus, né, eu não vejo a transição do capitalismo para outra forma. Eu vejo o colapso do capitalismo e o colapso do planeta. Assim, bem realisticamente falando, eu vejo que essa, digamos assim, é o nosso horizonte, né, de eventos. E como todo colapso, assim, desculpa te interromper, como todo colapso surge alguma coisa, mas eu na minha cabeça hoje limitada, não consigo entender, sabe, prever o que pode acontecer aí. Eu, sinceramente, vejo muito mais um mundo tipo Mad Max do que um mundo tipo, tipo um mundo socialista onde cada um esteja trabalhando, né, de modo harmônico com o seu próximo, com a natureza. Né, eu vejo muito mais um mundo colapsando, né, e eu acho que isso é uma coisa interessante. O cinema ele fornece para nós essas ferramentas ideológicas para pensar o que está por vir. Né, eu vejo muito mais um mundo Mad Max. Então você tem um mundo Mad Max. Acho que um filme bem legal, né, que chamou bem atenção para isso, apesar do filme não ser tão bom assim, mas a ideia do filme é muito bom, foi um filme de um cineasta, eu esqueci o nome dele, é um sul-africano, um filme chamado Elysium, né, em que os trabalhadores ficaram numa terra devastada. E eu acho que eu vi, já viu esse filme? Perna de ferro, sei lá. É um filme, é uma distopia muito aguda. Interessante. Né? É muito interessante, por quê? Porque, mas isso é filme de ficção, meu amigo, está muito próximo à realidade. Né? Por quê? Porque, afinal de contas, nós vamos ter em breve, né, um ambiente completamente insustentável do ponto de vista da vida humana, mas, evidentemente, que humanos vão sobreviver. Né? A grande questão e aqueles que... Né? Então, aqueles que têm capacidade de sair dessa. Né? Então, que podem, por exemplo, uma estação espacial, como colocou o filme. Eu não penso que seja isso, né? Mas é interessante que mesmo com essa perspectiva, você não abandona o capitalismo. Essa ideia não é minha, é de um filósofo que eu gosto muito, chamado Slavoj Žižek, ou Žižek, as pessoas chamam, né? Mas eu acho muito interessante porque mesmo o cinema sendo uma ferramenta de projeção de ideais, a gente não abandona o capitalismo. Outro filme interessante que eu vi recentemente, com a Jennifer Lawrence, aquele Passageiros,
Já. Uma nave intergaláctica indo para outro sistema solar, mas a nave é capitalista. Tem a diferença entre ela, que é uma cliente alta, top de linha, e ele, que é um funcionário. Né? Então tem uma clivagem de classe dentro da nave. Cara, ele gosta de outro planeta, de outra coisa. A gente vai reproduzir esse mesmo sistema, uma divisão de classe, porque a gente pode abandonar isso, a gente pode. Né? Então não precisamos mais dessa ideia. Podemos viver todos, né, de uma forma mais horizontal possível. Homogênea, harmônica. Não vou dizer homogêneo, mas horizontal, porque homogeneidade implica em fim da diversidade. Podemos ser diversos. Né? Quer dizer, o grande interessante da vida humana é que ela é plural e diversa. Né? E o problema é que quando a gente, com mecanismos autoritários, a gente forma um lim. Né? Quer dizer, acabamos com a homogeneidade, acabamos com a pluralidade, com a diversidade, vamos homogeneizar, massificar e colocar na mão de um que exerce um poder autoritário. Né? Eu não sei como é que essa proposta consegue ser sedutora, mas é. Né? Eu acho que esse é um debate que eu estou tendo agora na filosofia, acho que na sociedade de massa. Né? Quer dizer, como é que a massa ainda é uma coisa atrativa? Né? Como é que você é seduzível como massa? Né? Quer dizer, como é que a massa se constitui? Né? Porque uma coisa é você entender a sociedade de massa do ponto de vista do consumo, outra coisa é a sociedade de massa política. Né? E a massa política é um negócio interessante. Como é que, mesmo tendo a possibilidade da multiplicidade, né, e da diversidade que a democracia nos oferece, ainda existem movimentos que buscam massificar o outro. Mas, professor, eu acho que também tem muito a ver com as redes sociais, sabe? Né? Porque eu tô vendo muitos vídeos no YouTube e tudo mais. Cara, acaba que esses caras, e a gente não pode falar de música, e essa galera, eles conseguiram, né, criar ferramentas de manipulação, e por isso essa galera neoliberal tá tão lambendo, babando o ovo deles assim, porque os caras estão conseguindo promover uma eleição, eleger uma pessoa, e a gente viu isso nos Estados Unidos, né, através das mídias sociais. E as mídias sociais estão criando realmente essas massas, sabe? A gente tanto que em 2010 a gente não via isso, 2005 a gente não via isso. Agora, 2018, 2020, a gente está vendo isso, presenciando isso. Eu tenho uma teoria, não tenho dados empíricos para provar, mas de todo modo eu faço uma leitura muito interessante. Todos os movimentos de ascensão autoritários, eles dependeram de novas tecnologias. Isso aconteceu na Itália e na Alemanha, né, através do rádio. Né? Porque é uma coisa, para você escutar um discurso político, você precisava ir à praça. Né? Você tinha que ir à praça e encontrar com outras pessoas e escutar o discurso político. E na praça você virava e esse cara tá falando merda. Né? Desculpa falar a palavrão. Tá falando M. Né? Esse cara tá falando M, não vamos levar esse cara a sério. Mas você saía do discurso do cara quando o cara fazia, né, um discurso ruim ou pregava ideias, né, deslocadas com a realidade. Mas com o advento do rádio, eu escuto o chanceler, o comandante, na mesa do bar. Eu escuto o comandante na mesa de casa. Né? Eu encosto na cadeira e fico escutando o discurso. Né? E isso vai... Tem um estudo recente americano que fez análise da difusão do trumpismo nos Estados Unidos. Né? E, por incrível que pareça, os dados que eles coletaram, não sei se é enviesado ou não, é que a maioria dos eleitores de Trump são aqueles trabalhadores que são migratórios, que trabalham na área rural americana, né? E eles são trabalhadores que trabalham num condado e vivem em outro condado. Então, são aquela população pendular, né? Fazem aquela migração pendular e eles escutam rádio no carro. E, como no interior a maioria das rádios são conservadoras, elas veiculam a propaganda, né, do Partido Republicano, que por seu turno é a propaganda do Trump. Né? Então, há uma convergência positiva entre os meios de comunicação e essas figuras que são, né, partidários desse pensamento único. Porque isso é interessante. O pensamento único é pedir para você, não pense, eu penso por você. Isso é confortável, não é isso? Pô, alguém vai estar pensando por mim. Foi o nosso debate inicial, né? Alguém vai estar pensando por mim. Para nós talvez seja inspirador. Mas para quem não consegue ascender, né, a essa condição de autonomia do pensar, que é o que o Kant vai dizer para nós, é isso? A ideia de abandonar a minoridade intelectual,
o que é uma condição, todo mundo tem uma maturidade intelectual, que é o momento que você fala, não, agora eu penso por mim mesmo, eu me assenhoro do processo de pensar. Isso é uma responsabilidade. Mas é muito confortável aquela pessoa que não chegou a essa consciência, ter alguém que pense por ele. Seja o influencer digital, seja o colunista social, médico, advogado. O médico, advogado, o coach. O coach é isso, cara. O coach é um cara que pensa por você. Você contrata um cara para pensar por você. Não, o coach é um cara que faz isso para você. Né? E é uma coisa curiosa, você vê tanto vídeo de coach ruim, né? Eu não estou dizendo que os coaches sejam ruins, não. Tem coach que é bacana. Né? Deve ter, eu não conheço nenhum porque eu não faço uso desse profissional. Mas deve ter coach bacana, deve ter uns coach legais. Né? Agora, o que emerge, né, nesse universo de coach são as figuras toscas, as figuras torpe. Né? E é curioso isso, né? Porque você vê, é aquela coisa, é um senso comum glamorizado.